Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um painel de discussão do Building the Future 2022, desta vez à Industry Talk de Financial Services, com o título Crypto After the Hype Comes the Future, onde vamos discutir o estado atual dos criptoativos, mas sobretudo o que podemos esperar que possa vir a ser a utilização deste tipo de ativos num futuro próximo. O meu nome é André Mestre, sou Client Executive aqui na Microsoft, função na qual acompanho a relação com os clientes do setor financeiro aqui em Portugal. Hoje tenho o prazer de estar aqui a moderar este painel. Vamos contar com a presença da Paula Antunes da Costa, VP Global Account Director na Visa, e também do José Brandão Brito, Chief Economist e Head of Research, ESG e Crypto no Millennium BCP. A quem agradeço antes de mais terem aceito este convite. É um prazer ter-vos aqui connosco no Building the Future e espero que a conversa seja interessante para vós, como certamente também vai ser para nós. Só do ponto de vista, se calhar, de introdução, eu se calhar gostaria só de deixar aqui uma ou duas notas. Portanto, eu acho que hoje em dia podemos definir estes criptoativos como sendo ativos digitais, nas quais são usadas técnicas criptográficas na forma de regular a sua geração e a sua distribuição em redes, tipicamente em redes de blockchain. Eu diria que na prática estes ativos hoje em dia significam coisas diferentes para pessoas diferentes. Há quem os veja como ativos de investimento, há quem os veja como ativos de reserva de valor, como fazíamos há uns anos atrás com o ouro, há quem os veja como um meio de pagamento, há quem os veja como registros imutáveis de prova de posse de um determinado ativo. Há inclusivamente algumas marcas que começam a fazer programas de fidelização e de lealdade baseada neste tipo de ativos digitais, e portanto hoje em dia temos, e vamos falar sobre isso durante a sessão, temos muitos tipos de criptoativos que vão desde as moedas aos tokens, aos NFTs e por aí fora. É um mercado que tem crescido significativamente. Portanto, eu acho que desde 2017 podemos dizer que temos visto começarem a competir com aquilo que eram produtos financeiros um bocadinho mais tradicionais, quer na área dos investimentos, quer na área dos pagamentos. E vimos também, naturalmente, desde 2018 também uma entrada grande de várias empresas neste mercado. E se olharmos, por exemplo, para dados de 2021, o investimento total de venture capital, por exemplo, neste mercado subiu também substancialmente. O valor ali no final de novembro rondava a casa dos 3 mil milhões de dólares, face a um valor do ano anterior bastante mais baixo. Portanto, eu acho que todos estes fatores podemos concordar que eles contribuíram aqui para este hype, e agora vamos durante o painel tentar também perceber um bocadinho qual é de facto o estado e o que é que nos reserva, digamos assim, o futuro. Paulo, eu se calhar começava por si. Portanto, há de facto estes vários tipos de criptoativos, para além das moedas, né? Vamos bem para além daquilo que são as moedas, que é se calhar aquele que é mais comumente conhecido. Queremos dar um pequeno enquadramento, o que é que são estes diferentes tipos de ativos, como é que também vocês na Visa veem estes diferentes tipos de ativos a evoluir e como é que veem a sua potencial utilização, né, no futuro? Olá, André, muito obrigada pelo convite para participar no Building the Future e também partilhar este painel não só com o André, mas também com o José, e é um prazer. Efetivamente, o que nós estamos a ver na Visa, eu diria que são 5 grandes tendências em termos de cripto. Uma é de facto aquela que é mais conhecida, as chamadas criptomoedas, digamos assim. Aqui temos, por exemplo, moedas como a Bitcoin ou a Ethereum, que são talvez aquelas que são mais conhecidas, e que são talvez aquelas também mais transacionadas neste momento. E eu gostaria só aqui de referir que quando surgiu, digamos assim, em cena a Bitcoin, cerca de 2008, enfim, para quem fala em 2009, mas é por volta de 2008, que tem sido central em termos de discussão. E que na altura falava-se que a Bitcoin seria o verdadeiro dinheiro digital, ou seja, que se poderia efetivamente começar a fazer pagamentos com este tipo de ativos. A verdade é que, desde então, tanto compradores como vendedores olham mais para este tipo de ativo, não tanto como algo que seja para fazer os pagamentos no dia-a-dia, como algo mais transacionável, mas antes como uma nova classe de ativos, digamos assim, digitais, e nós, inclusivamente, até lhe chamamos o Digital Gold, ou seja, um ativo que é mais para guardar como
um investimento, digamos assim, com alguma até especulação associada, e portanto, mas olhamos um bocadinho para o digital gold. E porquê? Porque de facto existe um número finito de bitcoins em circulação, portanto há aqui também uma apreciação muito rápida associada, e também o facto, obviamente, dos registros deste tipo de ativos serem também transparentes. Todas estas características transformam num mecanismo de poupança bastante procurado. E principalmente entre as camadas mais jovens, nós inclusivamente vemos que alguns dos estudos apontam já para que haja uma utilização muito frequente até na Europa de aquisição de criptoativos e da utilização de criptoativos, neste caso bitcoins, várias vezes até por mês. Portanto, começamos a ver aqui uma transacionalidade, ou pelo menos uma aquisição para efeitos de investimento bastante interessante. Como é que nós vemos, por exemplo, um caso de uso, ou como é que nós vemos a aplicação depois prática deste tipo de aquisição e também venda deste tipo de criptomoedas, digamos assim? E aqui basta dar um pequeno exemplo. Vamos assumir que nós queremos comprar uma Bitcoin. Como é que nós fazemos? Como é que nós podemos fazer isto? E aqui nós usamos as chamadas plataformas de exchange, ou seja, as exchanges como, por exemplo, uma FTX, que é uma das maiores plataformas de exchange de cripto no mundo, e é um parceiro, por exemplo, Visa, e isto permite fazer o quê? Que eu possa, de facto, fazer a compra de um criptoativo e posso comprá-lo, por exemplo, com um cartão Visa. Mas depois também, imaginemos que a minha Bitcoin valoriza e eu quero utilizar parte da valorização, por exemplo, para fazer uma compra de um frigorífico ou de um outro eletrodoméstico. E, portanto, eu tenho que conseguir, depois de comprar nesta exchange o Bitcoin, eu tenho que conseguir, de alguma forma, converter essa Bitcoin ou parte dessa valorização em moeda fiat para fazer uma compra atualmente. E, portanto, aí depois nós podemos fazer também essa conversão e ajudar precisamente a que essa parte da valorização possa ser convertida em moeda fiat para que depois então se possa fazer uma transação como outra qualquer. Portanto, isso é um exemplo que já começamos a ver hoje e que já existem cartões a fazer este tipo de conversão para moeda fiat. Depois temos outro tipo de ativos que estamos a ver, que são as chamadas stablecoins, as chamadas moedas estáveis, em tradução livre. E aqui as stablecoins, por exemplo, talvez algumas das mais conhecidas são a chamada USDC, que é emitida pela Centre, e aí é de facto a moeda que está, que chamamos, é uma moeda que está, uma moeda digital, que na prática é suportada e está diretamente ligada a uma moeda fiat existente, neste caso o dólar. Significa o quê? Que, por exemplo, quando eu gasto $1 em USDC, ela tem exatamente a mesma equivalência na moeda de dólar de fiat, não é? E, portanto, eu sei que garantidamente não há aquela volatilidade e, portanto, essa é que é a principal diferença face, por exemplo, a uma criptomoeda, é que não existe essa volatilidade. No entanto, beneficia também das vantagens e das funcionalidades que o blockchain permite, como, por exemplo, a possibilidade de fazer uma liquidação quase instantânea, a possibilidade também de eliminar aqui diferentes entidades e o risco associado à participação de múltiplas entidades e também a redução, por exemplo, de custos de processamento. Portanto, é um dos principais benefícios. E por isso as stablecoins têm vindo a crescer significativamente. Neste momento, a capitalização bolsista das três maiores moedas estáveis, ou stablecoins, neste momento já atinge aos 110 mil milhões de dólares e, portanto, atesta bem o interesse e a procura que temos por este tipo de ativos. Um caso interessante de aplicação que nós vemos nas stablecoins, para ser assim bastante rápida, é a possibilidade, por exemplo, de algumas empresas, por exemplo, startups inclusivamente, já quererem receber diretamente, por exemplo, financiamento de venture capital em stablecoins, em vez de receberem através, por exemplo, dos fundos das bancas, da banca tradicional. E parte destas startups e algumas empresas, principalmente aquelas que operam que têm colaboradores, por exemplo, trabalhando num modelo mais remoto, também já estão a pagar aos seus empregados, por exemplo, com stablecoins. Por exemplo, a FTX, que eu mencionava antes, que é a tal plataforma de exchange, já paga cerca de 50% dos seus empregados em stablecoin. Portanto, há de facto
aqui uma tendência de cada vez mais de incorporar as stablecoins, digamos assim, no dia-a-dia das empresas. E vemos que também é possível, obviamente, depois, da mesma forma que nas criptomoedas, é possível depois também fazer a conversão, digamos assim, neste caso, através de programas, por exemplo, cartão ligados a cripto, poder fazer precisamente a tal conversão e eu usar o meu saldo de stablecoins para fazer, por exemplo, as compras de supermercado ou para fazer um pagamento num restaurante. Portanto, esses casos de uso já existem hoje. Um terceiro, digamos assim, ativo, ou pelo menos uma terceira tendência que nós vemos neste momento é a chamada DeFi, ou de alguma forma a descentralização dos serviços financeiros, e que na prática é a oferta de serviços financeiros através do que nós chamamos de smart code, o código inteligente, digamos assim, não apenas através das companhias e das empresas e das entidades, instituições que hoje, de alguma forma, oferecem esses serviços financeiros. E isto, porque é que isto é possível? Porque, de facto, é possível porque temos esta descentralização, a tecnologia descentralizada que permite, através de blockchains públicas, que permitem precisamente a criação deste código e o acesso direto, praticamente sem intermediários, para os consumidores, por exemplo. E aqui um exemplo prático. Eu posso, como consumidor, se tiver fundos, se eu tiver capacidade, eu posso emprestar através desta plataforma DeFi e oferir, digamos assim, uma taxa de juros, digamos assim, pelo meu depósito, digamos, na plataforma, que hoje é bastante superior, e até tem atingido na casa dos 6% a 8%, por exemplo, de taxas de juro, àquilo que oferem, por exemplo, numa conta de poupança tradicional. No entanto, é preciso dizer que o DeFi, Decentralized Finance, está ainda numa fase muito embrionária e embora esteja em expansão, é bastante embrionária e tem também, obviamente, bastantes riscos associados porque não está, de facto, protegida pelos mecanismos de proteção regulatória que estão, obviamente, hoje associados às contas que temos nos bancos comerciais e, portanto, esse é talvez o principal ponto a ter em conta sobre a finança descentralizada. Há uma outra tendência que nós vemos que é as NFTs, ou seja, chamados Non-Fungible Tokens, que agora estão bastante na moda e eu penso que talvez que dar um pequeno, para quem não tem acompanhado as notícias recentemente, em novembro, houve um leilão pela Christie's, que é conhecida por ser uma casa que faz leilões de arte bastante valiosa, precisamente ter feito agora um leilão de um artista, de uma peça, de um NFT, precisamente de uma peça de um artista muito conhecido, que é o Mike Wilkman, e que na prática atingiu cerca de 68 ou 69 milhões de dólares, e portanto isto é o NFT, sobre uma peça de arte que ele fez. E portanto claramente mostra que há apetite e começa a haver interesse pelos NFTs. O que é que são NFTs? É de facto, não é uma nova classe de ativo, nós consideramos o NFT como uma nova forma digamos assim, um nome form factor para moedas existentes, em que aqui neste caso é para um digital media em vez de ser para uma moeda, não é? Portanto, o que é? É permitir ter um atestado digital que de alguma forma valida a autenticidade e de um determinado bem digital, por exemplo, pode ser uma música, pode ser um vídeo, pode ser algo que eu possa produzir e enquanto criador possa atestar que eu sou o criador dessa peça digital. E isto começa a abrir aqui porta a bastantes aplicações, principalmente nos artistas. Nós vemos muita aplicação possível na área do desporto e na área do entretenimento. E de alguma forma é muito interessante, principalmente porque pode também abrir aqui porta também a uma nova forma de comércio.
O que eu quero dizer com isto? É que, por exemplo, se pensarmos nos pequenos e médios comércios, que hoje em dia conseguem colocar os seus produtos e serviços, por exemplo, no marketplace, mas têm que ter toda a parte logística, ter toda a parte física associada. Quando estamos a falar, por exemplo, na oportunidade de comercializar bens e serviços digitais através da NFT, há aqui uma forma mais imediata de chegar aos consumidores, sem os custos e sem as dificuldades que às vezes se associam aos bens físicos. É interessante também dizer aqui que a forma como nós vemos os NFTs neste momento, e que é talvez ainda muita experimentação, e nós, por exemplo, começámos a fazer a nossa própria experimentação em NFTs com a aquisição de um CryptoPunk, portanto, precisamente para ver como funcionava, e começámos a aprender, e começámos desta forma também a poder ajudar os nossos parceiros e clientes também a perceber como é que os NFTs podem ser incorporados. Mas nós começamos a perceber que vai haver uma procura crescente de NFTs. Portanto, eu acho que aqui o que é importante é percebermos que abre uma porta maior, digamos assim, no meio digital, à transacionalidade e à criatividade. Um exemplo, eu posso comprar, por exemplo, um passe, um NFT, portanto, por exemplo, desportivo do meu clube de futebol preferido, não sei, ou, por exemplo, Chicago Bulls, para não dizer aqui nenhum exemplo de português, e à medida que eu, pelo simples facto de ter comprado esse NFT do meu clube, eu posso ter acesso, por exemplo, a um acesso exclusivo de um passe para assistir aos jogos no ano, ou posso ter um acesso ao backstage também, poder ir ver os meus jogadores, e, portanto, a compra destes ativos passa a ser também uma possibilidade para ter acesso a outras ações exclusivas e iniciativas exclusivas que eu não teria acesso se não tivesse comprado e tivesse a aceder, por exemplo, a uma cópia digital de um bem ou de um serviço. Portanto, é interessante. E hoje o último ponto, o último tipo de ativos ou tendências que nós vemos também é precisamente a criação de moedas digitais emitidas pelos bancos centrais. Aqui, o que nós temos visto é que a maioria, ou uma grande maioria de bancos centrais a nível global começaram a fazer pelo menos estão numa fase de investigação ativa e, portanto, para a possibilidade de emitirem uma moeda digital própria. Da mesma forma que, por exemplo, de uma forma similar às moedas estáveis ou às stablecoins, elas estariam diretamente ligadas à moeda fiat, portanto aí teríamos essa garantia que estariam ligadas à moeda fiat, mas ofereceriam também, a possibilidade de oferecer também a tal funcionalidade ligada e os benefícios ligados à tecnologia blockchain. O exemplo talvez mais, ou um dos exemplos mais mediáticos, digamos assim, é o do Banco Central da China, portanto, o People's Bank of China. Neste momento já está a conduzir um piloto em cerca de 4 cidades com 5 bancos comerciais, e o próprio Banco Central Europeu está também numa fase de investigação relativamente ao seu próprio euro digital. E as Bahamas, por exemplo, são um exemplo da primeira, já foi lançada, uma das primeiras CBDCs também a nível global. Aqui, o que nós vemos só relativamente às CBDCs, e para terminar também aqui esta minha intervenção, eu diria que as CBDCs podem ser bastante interessantes, a aplicação em economias que estão em desenvolvimento, ou onde os serviços financeiros ou de pagamento são ainda bastante incipientes, ou onde é difícil acesso para a maior parte da população. E, portanto, vemos que tem, de facto, uma aplicação interessante nessas áreas e nessas economias em particular. E, portanto, assim, dando aqui um pouco o enquadramento, essas são as tais 5 principais tendências que nós vemos em cripto a acontecerem neste momento. Muito bem, Paulo, obrigado. Se calhar passava aqui hoje, a Paula aqui durante a intervenção tocou aqui em alguns temas que de facto estão muito relacionados com aquilo que nós tradicionalmente víamos no setor financeiro. Portanto, falámos aqui de pagamentos, falámos de cartões,
falámos de moedas de Banco Central. Como é que o José, da perspectiva, se calhar, do setor financeiro, como é que vê esta evolução? Que tipos de modelo de oportunidade podemos antever? Que novos produtos é que os bancos eventualmente podem trabalhar aqui em cima? Que novos tipos de serviços é que podem pensar? Ou até, eventualmente, que tipo de entrada em alguns ecossistemas, se calhar um bocadinho mais alargados, podem vir aí para aquilo que é o futuro também da entrada dos bancos neste mundo dos criptoativos? Está em mute, Zé. Tenho que desligar, tenho que abrir aí o microfone. E agora sim. Olá André, obrigado pelo convite. Dia. Olá Paula. Bom, a blockchain vem resolver é disruptivo porque vem resolver um problema ou vai dar solução para uma questão que é fundamental, que é a possibilidade de transferência de valor pela internet. Até esta altura a internet servia para transferir informação e agora passou com a blockchain a poder também transferir valor. Ora bem, a banca e o setor financeiro é isso que faz, é gerir, intermediar, distribuir, preservar, acumular valor. E, portanto, todas as inovações, todos os produtos que eventualmente resultem e venham a resultar desta revolução da blockchain é algo para o qual a banca vai olhar sempre com grande atenção, na sua dupla perspectiva de ameaça e de oportunidade e portanto, é com um olhar atento com que estamos presentemente neste espaço. Focando um bocadinho na banca, a verdade é que a banca existe há séculos, há muitos séculos, e tem, de alguma forma, conseguido aproveitar e surfar as ondas tecnológicas que têm vindo a surgir, e parece-me que também com o blockchain e com o mundo cripto isso vai ser o caso. A Paula referiu aqui vários use cases e várias tipologias de produtos e soluções que este mundo cripto oferece. Em termos de intermediação, a banca vai tentar integrar estas soluções, por exemplo, de finanças descentralizadas, que permite criar um mercado de fundos, tanto com os aforradores e com os investidores, que de alguma forma oferece alternativa àquilo que existe agora neste momento. Portanto, eu acho que a banca vai tentar integrar soluções que permitam fazer esse tipo de operações alternativas. Vai também, com parceiros, como a Visa, esperamos, oferecer soluções inovadoras de pagamentos que integrem, de facto, estes universos que ainda não se tocam de uma forma totalmente seamless e sem obstáculos, que é o mundo cripto e o mundo fiat ou fiduciário. Portanto, aí há um trabalho grande a fazer de integração desses dois universos. Existe um conjunto muito alargado de inovações que nós podemos pensar ao nível do mercado de capitais, ao nível do investimento no imobiliário, aproveitando a tecnologia dos NFTs e, portanto, ou seja, a banca universal, aqui mais do que a banca comercial, poderá começar a fazer a tokenização, ou versões sintéticas nos ecossistemas blockchains de ações, de obrigações, de derivados. E, portanto, todo o mundo que existe hoje, se quiser, não diria analógico, porque já tudo é digital, mas no mundo chamado TradFi ou Traditional Finance, tudo isso pode ser exponenciado para o mundo blockchain, com a grande vantagem de que, precisamente por integrar esses ecossistemas de blockchain, dá outro tipo de projeção, outro tipo de liquidez. Portanto, é algo que a banca tem que olhar com atenção. É óbvio que tudo isto ainda é muito embrionário. Não há, por exemplo, neste caso do mercado de capitais, da aplicação dos NFTs ao mercado de capitais, não há ainda uma total transparência, pelo contrário, regulamentar, e, portanto, tudo isto é ainda muito embrionário. A tecnologia evolui todos os dias de forma exponencial. Sabemos que as instituições evoluem mais a um ritmo linear, mas, de qualquer maneira, penso eu que entramos agora naquilo que os britânicos, os anglo-saxónicos chamam escape velocity e portanto, a hype
só para agora recuperar o título, a hype ainda não parou, pelo contrário, eu acho que a hype continua em ritmo de grande aceleração, mas eu acho que o futuro já chegou. Bem, muito bem. Ou seja, eu se calhar só, a Paula tocou também ali há pouco num tema que eu acho que eventualmente para quem está do lado de uma instituição financeira pode ser relevante. Como é que o José vê o tema sobretudo das moedas dos bancos centrais, associadas ao movimento das stablecoins? Como é que vê esse surgimento dessas moedas? Como é que acha que elas se vão integrar, quer no dia-a-dia dos consumidores, quer também no dia-a-dia dos bancos e na sua forma atual de operar? Eu acho que será uma inovação fundamental, porque, sobretudo para a banca e para o sistema financeiro em geral, porque dá-nos aqui, se calhar, um salvo-conduto de integração no ecossistema cripto e blockchain. Tem várias vantagens, até para evitar que haja que toda o sistema monetário internacional contorne os bancos centrais e, portanto, que os bancos centrais percam a soberania monetária que têm e que é fundamental para garantir a proteção dos consumidores, a integridade dos sistemas de pagamentos e dos sistemas de mercado de capitais e também e é aqui uma questão fundamental, que é também para preservar a capacidade de fazer a gestão do ciclo económico. A política monetária é muito importante e por isso, se os bancos centrais não acompanharem, tal como a banca comercial, se não acompanharem esta revolução e não capturarem o quão disruptivo traz estas soluções, há aqui um risco grande de perda de relevância. E, portanto, os bancos centrais, é a minha convicção, já há muito tempo que os bancos centrais vão abraçar esta tecnologia, vão de facto emitir moeda digital, muito provavelmente em uma tecnologia de ledger, portanto, de blockchain. Agora, não se conhece pouco, ainda se conhece pouco relativamente no caso do euro digital, no caso do euro, qual é que vai ser o modelo, mas era muito importante que fosse um modelo que fosse para lá da mera função de pagamentos e que acomodasse todo o tipo de potencialidades que está aqui à vista com o ecossistema blockchain e, portanto, teria que ser programável, teria que ser interoperável e assim permitir que, através dos bancos, qualquer cliente tivesse acesso a todos os produtos e soluções do ecossistema cripto, mesmo não percebendo o que está a fazer. E, portanto, eu penso que é um desenvolvimento que aguardamos com grande expectativa e acho que vai ser fundamental para informar aqui o setor e torná-lo mais fluente e mais abrangente. Muito obrigado, José. Estamos a chegar aqui à hora, estamos em cima da hora, portanto, resta-me agradecer-vos a ambos a vossa presença e terem estado aqui connosco. Foi um painel, de facto, muito interessante, como tenho a certeza que foi também para todos os que nos assistem. E, portanto, resta-me apenas desejar uma boa continuação do Building the Future 2022 e um obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado.